Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Chagas, professor de História da Instituição Farias Brito. Estou aqui para fazer um breve comentário a respeito da prova de História da segunda fase da UES. Pessoal, foi uma prova tranquila, sem maiores percalços, onde existia uma divisão dos conteúdos da história muito bem elaborados, né? Com questões de História Geral, Idade Média, História do Brasil, inclusive História do Ceará. Aquele candidato, aquele aluno bem preparado, pode ter certeza que fez uma excelente prova, certo? Com aquelas questões, com aqueles assuntos que a UES sempre cobra, como, por exemplo, Era Vargas, né? A questão 34, aqui, é uma questão de Era Vargas, um assunto, pessoal, que é bastante cobrado, né, na prova da UES, que diz o seguinte: entre 1930 e 1945, durante o governo de Getúlio Vargas, desenvolveu-se uma das etapas da industrialização do Brasil. Essa etapa teve como principal característica, ou seja, pessoal, um assunto clássico. Era Vargas, de 30 a 45, né, falando principalmente aí do processo de industrialização do Brasil. Item correto, item B, a substituição das importações de vários produtos que deixaram de ser comprados no exterior e passaram a ser produzidos por indústrias brasileiras. Outra questão bastante interessante é uma questão, pessoal, de história do Ceará, né? Sempre cai história do Ceará na UES, seja na primeira ou na segunda fase. Tá? E uma questão bastante interessante, que diz o seguinte: leia o seguinte excerto sobre a criação do passeio público em Fortaleza. Abre aspas. O passeio era um lugar para todos, mas separadamente. O logradouro possuía 3 planos, entretanto não havia nenhuma determinação oficial, reservando cada um para 3 distintas classes sociais. O fato é que tal acabou acontecendo, entre aspas, naturalmente. No dizer dos cronistas da época, assim o primeiro plano, o mais embelezado, ficou como palco para deleite das elites, enquanto o segundo e o terceiro, menos aformoseados, ou seja, menos bonitos, foram ocupados respectivamente pelas camadas médias e populares. Com base no trecho, pode-se afirmar corretamente que o item correto, pessoal, é o item A, que diz o seguinte: a dispersão das diferentes classes sociais entre os níveis do passeio público resultava de um segregacionismo socioeconômico que condicionava as pessoas aos espaços. Então percebam que é uma questão de história do Ceará, que é uma questão clássica, que fala aí de divisão social, tá? Eu peguei essas 2 questões, galera, para mostrar como a prova da UES foi aquela prova que nós dizemos que foi uma prova clássica, né? Aqueles assuntos que nós professores trabalhamos, eles foram abordados: Revolução Francesa, Revolução Russa, Era Vargas, caiu uma questão sobre luteranismo, ou seja, foi uma prova muito bem elaborada. Volto a repetir, foi uma prova que não teve maiores percalços, onde aquele candidato, aquele aluno que estava bem preparado, né, deve ter feito uma excelente prova. Ok, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo encontro.